Olá, bom dia para você, seja bem-vindo a essa edição. Começa esse jornal agradecendo a sua presença. Muito bom começar o dia na sua companhia. Vamos iniciar então essa quinta-feira olhando para tudo que vai ser assunto hoje, para você ficar por dentro dos temas que movem o Brasil e o mundo nesse 8 de fevereiro. Vamos aos destaques. Mundo quebra recorde de calor pelo 8º mês seguido em janeiro. Polícia Federal faz operação contra militares suspeitos de envolvimento nos atos do 8 de janeiro. Vulcão na Islândia entra em erupção pela 3ª vez em 2 meses. E ainda, primeiro-ministro de Israel ordena ao exército preparar uma ofensiva contra Rafah, região em Gaza que faz fronteira com o Egito. A gente te conta tudo isso e muito mais a partir de agora. Seja muito bem-vindo. Janeiro foi o 8º mês seguido a quebrar um recorde histórico de calor. A temperatura média global nos últimos 12 meses também é a mais alta já registrada. Vamos conferir esses dados. Desde junho do ano passado, o mundo tem registrado um mês mais quente a cada novo período. E por causa disso, os cientistas do Observatório Europeu já confirmam que 2023 quebrou recordes, sendo o mais quente da história. E 2024 continua num ritmo preocupante. Cientistas do Observatório Europeu, Copérnicos, informaram que o mês de janeiro já marcou o 8º mês seguido de recordes de calor na Terra. Esse mês foi o janeiro mais quente já registrado globalmente, porque teve uma temperatura média do ar de superfície de 13,14 graus Celsius, com 0,70 graus acima da média dos últimos anos. Além disso, a temperatura média global entre fevereiro de 2023 e janeiro de 2024 é a mais alta já registrada, 0,64 graus Celsius acima da média desde 1991 e 1,52 graus Celsius acima da média pré-industrial de 1850 a 1900. Nos mares, a situação também é preocupante. Ainda de acordo com o Observatório Europeu, a temperatura média da superfície do mar global para janeiro atingiu 20,97 graus, um recorde para o mês. O número também é 0,26 graus mais quente para o mês desde 2016. E a Polícia Federal realiza hoje a Operação Tempus Veritatis para investigar a organização criminosa que atuou nos ataques às sedes dos 3 poderes em Brasília. São cumpridas ordens judiciais em 9 estados e também no Distrito Federal. O ex-assessor especial da Presidência da República, Felipe Martins, e o coronel do Exército, Marcelo Câmara, foram presos. Agentes da Polícia Federal saíram às ruas para cumprir 33 mandados de busca e apreensão, 4 de prisão preventiva e 48 medidas cautelares. As medidas judiciais foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal nos estados do Amazonas, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Ceará, Espírito Santo, Paraná, Goiás e Distrito Federal. O Exército Brasileiro acompanha o cumprimento de alguns mandados em apoio à Polícia Federal. A Operação Tempus Veritatis mira pessoas influentes que teriam suspeita de participação na elaboração ou execução dos ataques de 8 de janeiro do ano passado, quando milhares de manifestantes invadiram e depredaram as sedes do Planalto, Congresso e Supremo Tribunal Federal. A ação investiga uma suposta organização criminosa contra o Estado Democrático de Direito. Entre os alvos estariam o presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, o ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, General Augusto Heleno, além dos ex-ministros da Casa Civil, Braga Neto, e da Justiça, Anderson Torres. E o presidente Lula lançou nesta quarta-feira a pedra fundamental de mais um campus do Instituto Federal do Rio de Janeiro, no Complexo do Alemão. A região é um dos maiores conjuntos de favelas da zona norte da capital fluminense. E a gente pretende com isso atender o nosso povo para se qualificar profissionalmente para o mercado do trabalho, porque toda mãe e todo pai, o que mais deseja para o filho é que ele possa se formar, ter uma profissão e se puder ser doutor. Doutor não é coisa para granfino, doutor é para todo mundo que quer estudar e é isso que a gente vai garantir aqui no Complexo do Alemão. Com investimento total de 15 milhões, a obra do Instituto tem previsão de conclusão em dezembro de 2025, em espaço doado pela Prefeitura do Rio de Janeiro.
O campus receberá até 1,4 mil estudantes. Quase 20 mil pessoas já pediram o bloqueio de dispositivos móveis pelo aplicativo Celular Seguro do governo federal. A maioria das solicitações ocorreu após roubos e furtos. Quem traz para a gente mais detalhes é a nossa repórter Maria Clara Leite. Só nos últimos 11 dias, o número de pessoas que pediram bloqueio de celulares no app Celular Seguro dobrou justamente. Fim de semana, 78 pessoas foram presas e aí a polícia recuperou 83 aparelhos. Criada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, essa ferramenta tem o objetivo de combater esse tipo de crime. Isso porque depois de bloqueado pelo aplicativo, o aparelho não serve mais para revender. Com esse programa, as vítimas de furto e roubo de dispositivos móveis bloqueiam, além do aparelho, os aplicativos digitais contidos nele. E aí as instituições financeiras que aderiram ao projeto também bloqueiam as contas. Quando o celular é roubado, furtado ou perdido, o titular da linha consegue fazer todo esse processo de bloqueio com poucos cliques feitos por meio de outros dispositivos que ele mesmo cadastra no app. A vítima também pode bloquear o aparelho acessando o site celularseguro.mj.gov.br. Eu vou repetir, celularseguro.mj.gov.br, que é esse site que aparece aí na sua tela. Para quem ainda não está cadastrado na ferramenta, o acesso ao celular seguro pode ser feito por meio desse mesmo site e também do gov.br. Ou então basta baixar o app nas lojas de aplicativos dos dispositivos móveis nos sistemas Android e iOS. Até esse momento, o celular seguro já tem mais de 1 milhão de usuários cadastrados em todo o país. Essa é a nossa repórter Maria Clara Leite trazendo para a gente aí um balanço sobre o celular seguro. E por falar em aplicativo, os aplicativos baixados no celular passaram a ser um terreno minado. Não sei se você tem essa sensação, mas eu tenho sim. A gente nunca sabe o que é clicar, se a gente pode clicar ou não, se deve, enfim. Principalmente o WhatsApp, que é aquele aplicativo de mensagens instantâneas que tem 2 bilhões de usuários, onde os criminosos lançam iscas para capturar vítimas de golpes que são perfeitamente evitáveis. Vamos conferir mais informações com o nosso repórter Anderson Nascimento. Com a busca de empregos cada vez mais alta, criminosos se aproveitam da situação para aplicar golpes por meio de mensagens de texto via aplicativo, como o WhatsApp. Na maioria das vezes, a estratégia consiste em enviar uma falsa vaga com a promessa de altos salários para um trabalho relativamente simples. A implementação de novas ferramentas de inteligência artificial também gerou novas formas de fraudes, quando um usuário do WhatsApp ou de outras plataformas, por exemplo, atende a uma chamada de vídeo de um número desconhecido. O rosto do candidato pode ser gravado e usado para criar falsos vídeos, porém bem realistas, e falando coisas que nunca fizeram verdade. Os cybercriminosos podem extorquir dinheiro dos contatos da vítima ou fingir uma falsa emergência para pedir mais dinheiro. Segundo especialistas, um primeiro ponto para evitar possíveis riscos é manter o aplicativo atualizado com as versões mais recentes, pois podem haver novas configurações de segurança. Porém, o mais importante é não responder a números desconhecidos, porque com apenas algumas perguntas tentarão obter o máximo de informações pessoais possíveis. Além disso, empresas normalmente não abordam candidatos a empregos por meio de WhatsApp, ainda mais se a pessoa nunca se candidatou ao cargo. O aconselhável é ligar diretamente para as empresas e perguntar sobre as ofertas ou pesquisar nos sites oficiais. Com 2 bilhões de usuários, o WhatsApp é uma plataforma de mensagem muito visada pelos golpistas. Além do envio de links em que eles solicitam dados pessoais que podem ser usados em fraudes como clonagens de cartão de crédito e roubo de dados, os criminosos manipulam as vítimas para investirem o dinheiro recebido com os trabalhos em uma suposta plataforma de criptomoeda. Em todas as iniciativas, o primeiro objetivo é que quem receba uma mensagem caia na armadilha.
e responda. Pois é, agora com a inteligência artificial vai ficar cada vez mais difícil fugir dos golpes dos criminosos. E veja a seguir, vulcão na Islândia entra em erupção pela terceira vez em 2 meses. E ainda, primeiro-ministro de Israel ordena ao exército preparar ofensiva contra Rafah, região em Gaza, que faz fronteira com o Egito. A gente volta já já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, agora 8 horas e 44 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos com os destaques internacionais dessa quinta-feira para você. A Islândia registrou a terceira erupção vulcânica desde dezembro. Um vulcão entrou mais uma vez em atividade na região sudoeste do país. O país registrou 3 fenômenos desta natureza desde 18 de dezembro. As imagens exibidas na televisão mostram fluxos de lava vermelha e uma nuvem de fumaça que emerge de uma fissura do vulcão. A agência meteorológica islandesa informou que às 5h30 horário local, um pequeno terremoto começou a se intensificar ao nordeste de Singarfell. Quase 30 minutos depois, uma erupção começou da mesma área. Segundo os primeiros relatos procedentes do voo de vigilância da Guarda Costeira, a erupção aconteceu na mesma região que a de 18 de dezembro. A agência detalhou que a fissura tem quase 3 quilômetros de comprimento. Esta é a 6ª erupção vulcânica em 2 anos no país. A mais recente aconteceu em 14 de janeiro, perto de Grindavik, um pequeno município de 4.000 habitantes, que foi evacuado em novembro por precaução. Com 32 sistemas ativos, o país é a região de maior atividade vulcânica na Europa. Violência e disputa política marcam as eleições no Paquistão. Ao menos 28 pessoas morreram nesta quarta-feira em 2 explosões reivindicadas pelo grupo Estado Islâmico, perto de comitês de campanha de candidatos no sudoeste do país. O primeiro ataque aconteceu diante do comitê de um candidato independente no distrito de Pishin, a quase 50 quilômetros da cidade de Quetta, a capital da violenta região do Baluchistão. A segunda foi registrada perto do gabinete de um candidato do partido islamista, Jamiat Ulema e Islam F, na cidade de Qila Saifullah, 120 quilômetros mais ao leste. Mais de 500 mil de agentes das forças de segurança foram mobilizados nesta quarta-feira, véspera das eleições, enquanto as autoridades distribuíam as cédulas de votação em mais de 90 mil centros eleitorais do país. A votação começa na quinta-feira, às 8 da manhã no horário local, com quase 18 mil candidatos para as 266 vagas eleitas diretamente no Parlamento Nacional e as 749 das 4 assembleias provinciais. A campanha foi marcada por vários incidentes de segurança. Pelo menos 2 candidatos foram assassinados e dezenas foram alvos de ataques. O premier de Israel, Benjamin Netanyahu, ordenou a preparação de uma ofensiva sobre Rafah. O temor de um ataque na cidade fronteiriça com o Egito, que agora abriga a maioria da população do território palestino, só cresce. Nós instruímos o exército israelense a se preparar para operar em Rafah e nos 2 campos centrais, os últimos redutos do Hamas. E aqui também, quando chegar a hora, o exército agirá de acordo com a lei internacional e permitirá que a população tenha uma passagem segura para fora das zonas de combate. O anúncio coincide com a visita do secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, a Israel para discutir um acordo de trégua. Há vários dias, teme-se uma ofensiva em Rafah, cidade na fronteira com o Egito. O local abriga a maioria da população do território palestino, que fugiu para o sul devido aos combates travados desde outubro. Segundo a ONU, mais de 1,3 milhão de deslocados, 5 vezes a população inicial de Rafah, estão na cidade em condições desesperadoras.
O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, apresentou suas prioridades para 2024 na Assembleia Geral. No evento, ele alertou para uma era de caos, denunciando as dificuldades do Conselho de Segurança, que tem se mostrado incapaz de chegar a um acordo diante dos terríveis conflitos que só se multiplicam no planeta. United Nations Security Council. O Conselho de Segurança das Nações Unidas, a principal plataforma para questões de paz global, está bloqueado por fissuras geopolíticas. Essa não é a primeira vez que o Conselho fica dividido, mas é a pior. A atual disfunção é mais profunda e perigosa. Today's dysfunction is deeper and more dangerous. Guterres expressou preocupação também com a nova proliferação de armas nucleares e o desenvolvimento de novas formas de matar uns aos outros e de a humanidade se aniquilar. Além disso, pediu à comunidade internacional para aproveitar a Cúpula do Futuro a ser realizada em setembro em Nova York para moldar o multilateralismo para os próximos anos. Durante a Guerra Fria, mecanismos bem estabelecidos ajudaram a gerir as relações entre as superpotências. No mundo multipolar de hoje, esses mecanismos estão em falta. É por isso que o nosso mundo está entrando em uma era de caos. Estamos vendo os resultados, uma perigosa e imprevisível batalha com total impunidade. Guterres recordou seu apelo para reformar profundamente o Conselho de Segurança e o sistema financeiro internacional e para estabelecer uma ferramenta urgente para melhorar as respostas internacionais a impactos globais complexos, como a pandemia do coronavírus. No seu discurso, também mencionou a crise climática, que definiu como o desafio definidor do nosso tempo. O Senado dos Estados Unidos rechaçou nesta quarta-feira um acordo que inclui uma reforma migratória e recursos para a Ucrânia e para Israel, apesar das negociações que duraram meses entre democratas e um grupo de republicanos. Um grupo de legisladores democratas e republicanos levou meses para negociar esse projeto de lei com o governo do presidente Joe Biden. Mas o pacote legislativo, que inclui recursos para a Ucrânia e Israel, foi reduzido a nada em questão de minutos, durante uma votação de procedimento na Câmara Alta do Congresso. A maioria dos republicanos votou contra, inclusive aqueles que o apoiaram inicialmente. É provável que o Senado volte a tentar a sorte com esse projeto de lei, sem a parte da reforma migratória. Tampouco há garantias de que essa alternativa prospere no Congresso, um dos mais disfuncionais dos últimos tempos. O texto chegou bastante enfraquecido depois que Donald Trump, o grande favorito dos republicanos para a indicação presidencial para as eleições de novembro, o sentenciou à morte. Depois da votação no Senado, o mais provável é que o tema migratório fique de lado no Congresso, mas deve continuar bastante presente durante a campanha para a eleição presidencial, que, ao que tudo indica, será uma revanche entre Biden e Trump. Adestrar um pet não é nada fácil. Na maioria dos casos, exige conhecimento e técnica, além de uma dose de pulso firme dos tutores. Normalmente, cães são treinados por adestradores profissionais, mas agora um desses especialistas na arte do ensinar lançou um livro para dividir tudo o que sabe com os tutores. Vamos conferir juntos na reportagem da Maria Clara Leite. Gira, senta, fica, volta e dá patinha. Tudo isso com simples comandos. Quem não quer ter um bichinho assim, cheio de habilidades e super educado? O Maradona sabe muito bem onde fazer as necessidades, não pula nas visitas e já sabe até controlar os latidos. Para aprender tudo isso, esteve 6 meses sob a mentoria do Luiz Alberto, adestrador profissional, conhecido como Dr. K9, proprietário deste colégio canino, fundado há 5 anos na Zona Leste de São Paulo. Aqui nós temos creche, hotel, banho-tosa, veterinário, inclusive o principal, adestramento. Adestramento de quantos cães já foram realizados aqui ao longo desses 5 anos? Uma média aí de quase 1.000 cachorros já foram adestrados. São cães de todas as raças e idades? Qualquer um pode ser adestrado? Sim, qualquer cachorro, qualquer idade pode ser adestrado. E
que bom seria se todos os cães tivessem acesso a esses ensinamentos, não é mesmo? Foi pensando nisso que o Dr. K9 resolveu escrever o livro Adestramento para Tutores, para compartilhar todas essas dicas com papais e mamães de pets. Eu mesma acabei de aprender uma aqui, eu que nunca tive a menor noção sobre adestramento. E eu vou mostrar para vocês, olha só. Kira, senta, senta, dá patinha, dá patinha. Aí, muito bem, muito bem. Essa é só uma das técnicas entre as inúmeras contidas no livro. Uma ferramenta que chega para democratizar o adestramento, que, segundo Luiz, não é tão barato. Olha, hoje está numa média de R$1.000 por mês. Então aí você põe um trabalho de obediência, numa média aí de uns 6 meses. Não é todo mundo que consegue estar pagando ali 6 meses R$1.000. E hoje o livro é um valor muito mais acessível para todo mundo. E você lá tem todas as técnicas e, na verdade, tem todas as respostas que você precisa com o seu pet. A primeira delas é como ensinar o pet a fazer as necessidades no lugar certo. O cão, ele não fica confortável de fazer as suas necessidades onde está sujo. Então ele procura lugares limpos. A dica que está também no meu livro, é sempre 2 tapetinhos. Um para o número 1 e um para o número 2. 3 xixi ali, tira aquele tapetinho e coloca um novo. Sempre faz essa troca. E quando o cachorro é daqueles que arrasta o dono durante o passeio, hein? Eu pego um petisco, tá? Coloco na minha mão e vou colocar bem assim, deixar ele mordiscar e vou andando do meu lado, ó. Junto. Vou dando para ele o comando junto, ó. Junto. Ele vai permanecendo do meu lado e eu vou pagando a recompensa para ele entender que ficar ao meu lado é uma coisa prazerosa, ó. Junto. Assim ele vai entendendo que ficar ao meu lado, ele vai sentir prazer, ele vai ter recompensa. E se ele estiver lá na frente, tá errado, porque ele está me levando para passear. Já com o comando Fica, o adestrador ensina como manter o cãozinho calmo quando o tutor sai de casa. Ele enfatiza que é preciso se afastar aos poucos e sempre dar recompensas. Recompenso de novo. Fica. Agora eu vou abrir a porta. Vou começar a sair. Fica, mão sempre aberta, mostrando para ele que é para permanecer no local. Vou voltar, recompensá-lo. Muito bom. Fica. Agora eu vou sair bem devagar e ele vai permanecer no local sem a fuga. Isso e muito mais está no livro Adestramento para Tutores, encontrado nas principais livrarias do país. Um manual que mostra até como ensinar o bichinho a dar aquele abraço. Essa edição fica por aqui, mas antes, vamos para o nosso giro. Hoje vamos conferir imagens de um lugar incrível. Vamos para a cidade balneária de Kalamaki, na ilha de Zakynthos, Grécia. Nas imagens nós vemos uma montanha e logo atrás dela um mar calminho. Essa região nos últimos anos vem passando por um grande desenvolvimento, com muita gente sendo atraída por essa calmaria que você vê, mudando o endereço para essa pequena cidade ou para os mais aventureiros apenas escolhendo o local para turismo. A região conta com resorts e hotéis incríveis, fica a dica. Os dados comprovam. A quantidade de voos para a região aumentou 10% em 20 anos. E aí, o que vocês acharam? Aproveitar as férias em um lugar desses não seria nada mal, não é? Essa edição fica por aqui. Me despeço com essas imagens da ilha de Zakynthos, direto da Grécia. Daqui a pouco, Juliana Dariva chega com mais notícias para você e a gente volta a se encontrar à 1h da tarde. Eu trago o balanço das notícias dessa quinta-feira. Até lá!